Agora chegamos na parte de investimentos. Então, o que é um investimento em renda variável? É quando você compra um ativo analisando a variação do valor desse ativo, sem o intuito de vendê-lo enquanto continuar sendo um bom ativo. Você tem que ter a mentalidade de longo prazo para esse tipo de coisa. Então, no trade, a gente vai enxergar preço e no investimento nós vamos enxergar valor. É isso que você tem que ter em mente. Tem muita gente que entra para fazer um investimento, entra analisando valor, porém quando o preço do ativo cai, essa pessoa entra em desespero e vende. Então o valor de algo, principalmente de uma empresa, ele não fica oscilando de um dia para o outro, entendeu? Esse é o preço que está oscilando. O valor não. O valor é algo que se muda, se ganha ou se perde ao longo do tempo. A não ser que aconteça algo muito inesperado, alguma tragédia, como é o caso de algumas empresas que acabam quebrando por má gestão e tudo mais. Como é o caso de, por exemplo, uma empresa que se descobre uma corrupção, e aí isso afeta diretamente na gestão da empresa e na relação que ela tem com os clientes e fornecedores e tudo mais. Então saiba diferenciar valor de preço. Não misture essas duas coisas. Então, por exemplo, você compra uma ação da Petrobras também, pois é uma empresa que dá lucros constantes, possui dívidas controladas e outros vários bons indicadores. Isso daqui é só um exemplo, tá? Eu não estou falando que a Petrobras tem todos esses adjetivos. Isso daqui você analisa através de dados da empresa, esses dados são públicos. Então você analisa balanço da empresa e não é um balanço que apenas um contador, por exemplo, iria analisar. É uma coisa um pouco mais simples de se fazer, que dá para qualquer pessoa aprender e fazer isso tranquilamente. São apenas alguns números e indicadores que você passa a analisar e comparar com o resultado anterior da empresa. Então, o tipo de entrada para investimento seria através de uma análise fundamentalista, que é justamente isso, você olhar o balancete das empresas. E quais são os prós ao se optar pelo investimento? Você tem pouca necessidade de acompanhamento, então você não precisa ficar lá olhando todos os dias, diferente do trade. Então, a cada trimestre, por exemplo, a empresa vai divulgar lá o balanço dela. Então, você pode olhar isso trimestralmente, você pode olhar isso a cada 6 meses, a cada um ano, dependendo da empresa. Se for uma empresa já consolidada, que já é muito boa, você vai olhar isso uma vez por ano, para analisar se ela continua boa. Porque, como eu falei, nenhuma empresa saudável, ela modifica demais o valor dela. Ela vem crescendo ou diminuindo aos poucos. Então, se ela continuar aumentando o valor dela, aumentando os lucros, tendo dívidas controladas, com isso ela vai continuar sendo um bom investimento. Também é a alta probabilidade de lucros a longo prazo. Então, por exemplo, a partir do momento que você compra uma empresa com base nos fundamentos, é como se você estivesse se tornando sócio de uma empresa. Então você pode ser sócio de uma Petrobras, você pode ser sócio de uma Ambev, de uma Grendene, de uma WEG. Enfim, existem várias empresas listadas na bolsa que você pode ser sim um sócio. Você vai ter os mesmos tipos de ações que os donos da empresa têm. A diferença, lógico, é a quantidade. Você vai passar a ser um sócio minoritário. E na parte de contras, é que a gente demora um pouco mais para ver resultados aparentes nesse tipo de situação. Então, no caso aqui, o seu foco seria de aportar o máximo possível, que nem a gente viu lá naquela aula de juros compostos, que foi a primeira aula do curso de renda fixa. Você vai sempre aportando dinheiro nessas determinadas empresas que você julga como boas. Ao longo do tempo, elas vão pagando dividendos para você
Dividendos são uma parte do lucro da empresa. Você pega esses dividendos, reinveste nas empresas e com isso você vai ver um resultado enorme futuramente. E aqui a gente tem os tipos de investimento, que são o buy and hold, que seria justamente você comprar um ativo sem a intenção de vender no longo prazo. E aí você vai se perguntar, então como que eu lucro com isso? Como eu falei, nesse tipo de investimento, você vai estar pensando no longo prazo. Então seu foco vai ser de aumentar ao máximo o seu patrimônio. Vai chegar um dia em que o seu patrimônio vai estar tão grande que você vai poder viver com os rendimentos dessa empresa, que seriam os dividendos. Como eu falei, são os lucros que a empresa repartilha entre os seus sócios. Outra possibilidade também que você tem na parte de investimentos é o valuation. E isso daqui é o tipo de coisa que pessoas físicas não costumam fazer, por ser algo muito mais complexo do que um buy and hold, por exemplo. No valuation, você necessita de uma série de outros dados da empresa e você vai fazer uma estimativa dos lucros da empresa no futuro e depois trazer para um valor presente. Isso daqui geralmente são só os fundos que fazem, os fundos de investimento, e outras pessoas que possuem maior recurso para fazer esse tipo de operação. E aqui a gente tem uma comparação entre os mercados. Isso daqui é um dado americano, então por isso que está em inglês, mas ele é bem semelhante aos dados que a gente tem aqui no Brasil também. Então como funciona? As ações, que é essa linha azul, os bonds, que seriam os títulos de renda fixa nos Estados Unidos, bills, que seriam como o nosso tesouro direto, lá também tem o Tesouro Nacional dos Estados Unidos, que seria isso, o ouro e por fim o dólar. Então nessa comparação, foi investido $1 em 1802. Você pode ver que aqui no começo eles ficam bem próximos uns dos outros, até mesmo com a renda fixa ultrapassando as ações em alguns momentos. Porém, no longo prazo, as ações se distanciam e muito desses outros mercados. Então, em 2013, que foi até onde esse estudo foi feito, as ações, nesse caso, estariam em $930.500. Os títulos de renda fixa representariam $1.500. Os títulos do tesouro de lá seriam $278. O ouro representaria $3,21 e o dólar teria perdido valor, representando $0,052. Aí você vai pensar, pô, 1802 não tem nem comparação, eu não vou viver tudo isso. Mas você também não vai investir apenas $1, ou R$1 no nosso caso. Você vai investir muito mais do que isso. Então o que você tem que reparar é que no longo prazo as ações superam e muito os outros tipos de mercado. Já nesse outro slide, que é a representação de um estudo feito pelo Jeremy Siegel, é em relação à reaplicação dos dividendos obtidos através das ações. Então, no estudo dele, ele coloca como se ele tivesse investido $100 aplicado na Bolsa dos Estados Unidos em 1871. Aqui não está aparecendo o ano em que foi feito, mas é 2001. Então, o que acontece? Ele colocou lá os $100. Depois desse tempo, sem reinvestir os dividendos, ele teria juntado $250 mil. Porém, caso ele reinvestisse os dividendos, ele teria juntado $8 milhões. Apenas pela decisão de reinvestir os dividendos nesse período. Então perceba que investir a longo prazo, reinvestindo os dividendos, tem uma diferença enorme na sua carteira no futuro. Isso daqui foi só uma introdução à renda variável. Eu espero que com isso vocês tenham mais interesse em adquirir conhecimento sobre o assunto. E aqui por fim eu trago alguns tipos de mercado em que você pode atuar.
são os mercados mais utilizados, que seriam o mercado de ações, os mercados futuros, que da mesma forma como eu expliquei naquela aula de marcação a mercado no curso de renda fixa, existem os mercados futuros. Eles não se limitam a só juros, por exemplo. Existe o mercado futuro de dólar, o mercado futuro de índice, que são os mercados que eu opero, além de ações. Também existem os mercados futuros ligados à agropecuária, entre outros. Nós também temos os fundos imobiliários, que são fundos que possuem propriedades imobiliárias como shoppings, galpões, terrenos, e todos esses imóveis são alugados para grandes empresas. Então, no caso, você compraria um pedaço do fundo, você compraria uma cota. Da mesma forma que os outros fundos de investimento, porém ele tem as suas particularidades. Não é à toa que ele é classificado como renda variável. Você precisa analisar eles de uma outra forma diferente dos outros fundos que foram apresentados no curso de renda fixa. E aqui por fim, nós temos o mercado de opções também, que é um mercado muito alavancado também. É um mercado em que você tem que se sujeitar, caso a sua operação não dê certo, você vai perder todo o valor colocado nessas operações. Mas ao mesmo tempo, se você acerta, é o tipo de coisa que vai te gerar um ganho muito, muito grande. Então, na parte de ações, você pode usar o Day Trade, Swing Trade, Position Trade, o Buy and Hold e o Valuation. Nos mercados futuros, você vai usar exclusivamente o Day Trade. Nos fundos imobiliários, você não vai fazer trade, você vai fazer investimentos. Você não vai fazer trade porque ele possui pouca liquidez e acaba não valendo muito a pena você fazer trade com ativos de fundos imobiliários. E na parte de opções, você pode fazer tanto day trade quanto o swing trade. Vai depender muito da sua operação. Então, por esse módulo é isso. É só um módulo de introdução mesmo, só para vocês conhecerem o tanto de opções que você tem ao investir no mercado de renda variável. Se eu fosse explicar direito cada um deles, daria um curso para cada um, de tantas informações que contém cada um deles. Então que isso daqui sirva para você buscar mais conhecimento e de preferência que isso daqui seja conosco. Esse é o meu mais novo projeto que chama Trading Life Educacional, que eu tenho como sócio o Fernando. E eu convido vocês para que venham conhecer mais a fundo a nossa empresa e o que você pode aprender com a gente. Então siga a gente no Instagram, é tradinglife.educacional. Temos a nossa página no Facebook, que é a Trading Life Educacional. Ou se você preferir, pode nos mandar e-mail, que é tradinglife.educacional@gmail.com. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.